Uganda! Oh yes, baby! Diretamente Jerusalém, em Israel. Essa cidade, meus amigos, é fascinante. Muita história, muito conteúdo, muitas informações para absorver tudo ao mesmo tempo. E que lugar lindo, a propósito. Mas como não poderia ser diferente, nesse vídeo vem pedrada. E antes que você possa imaginar, o tema do vídeo não tem absolutamente nada a ver com o ambiente que acá estou. Ontem, na verdade, um amigo meu me mandou um vídeo que me mexeu um pouco. Foi um vídeo que me tocou um pouco o coração, porque é uma atitude repudiante masculina. É uma atitude que eu jamais passaria pano. É uma atitude que eu não poderia estar mais enojado a respeito. Qual foi o vídeo em questão? O vídeo em questão era nada mais um casal que eles estavam discutindo. Parecia ser um lugar de uma balada. Os dois estavam com os nervos à flor da pele. E aí a donzela, porque nesse caso eu nem sequer vou chamá-la de bela donzela, a donzela com os nervos à flor da pele vai até perto do seu, suponho que namorado, suponho que seja seu namorado, e dá um tapa na cara dele. Ele, porventura, ali, como já diz o velho ditado, para toda ação existe uma reação, ele dá um cruzado no queixo da menina, que ela sai basicamente voando, bate a cabeça na parede da balada, levanta toda desnorteada. E esse é o vídeo que mexeu um pouco comigo quando eu vi esse vídeo ontem. Eu nunca estive numa situação dessa, nunca estive numa situação onde cheguei a vias de fato de uma mulher me agredir. Mas antes de dizer sobre a minha opinião sobre tudo isso, eu vou contar uma história onde, de certa forma, eu cheguei o mais perto disso. E, ironicamente, talvez nem sequer ironicamente, porque vocês vão entender a minha sinfonia de ideias mais pra frente, a única situação que eu estive mais perto disso, nem sequer foi com uma mulher que era algo minha. Foi na época que eu morava em Ibiza, e aí acabei conhecendo uma menina na praia. E aí ela me falou que ela era namorada de um amigo meu que trabalhava comigo, que vendia tickets na praia junto comigo. E aí esse cara era meu amigo. Eu brincando com ela, não sabia que ela era namorada dele, e comecei em tom de brincadeira, falar assim: ah, mas seu namorado é um péssimo vendedor, seu namorado toda vez que cozinha não limpa o fogão, não limpa os pratos. Ah, seu namorado... Brincando, porque ele realmente era meu amigo. Nesse momento, do nada, essa menina me pega e me dá um tapa, Eu tive um pouco de tempo de reagir, mas a mão dela ainda pegou na minha cara. Foi uma situação completamente inesperada, uma situação completamente escrota, mas a minha reação qual foi? Foi nesse momento que eu só respirei fundo. Devo ter contado umas 10 vezes até 10, para vocês terem a consciência e a noção de qual foi a minha reação nesse momento. E depois de me recompor internamente, eu só olhei pra ela e falei: você é uma mulher desprezível, você é uma mulher desprezível. Dei as costas e fui embora. Concluindo somente essa história, é evidente que eu cheguei no meu amigo e falei: pô, mano, aconteceu isso, tava brincando com a sua namorada, ela pegou e me deu um tapa. Ele ficou assim: nossa, eu não imagino que ela fez isso, e depois ainda continuou com ela. Foi nesse momento que eu mesmo decidi cortar a minha amizade com ele, nesse momento, porque na minha cabeça é inaceitável que a minha namorada ouse dar um tapa na cara do meu amigo, jamais, E se ela um dia fizer isso, que seria uma situação completamente impossível, porque eu não me envolveria com uma mulher que faria isso, mas se um dia isso fosse algo que acontecesse, é evidente que eu cortaria ela da minha vida no segundo que eu soubesse essa notícia,
Mas o ponto principal dessa história, meu amigo, é o que fazer nessa situação? Como lidar com essa situação? Vendo os comentários desse vídeo, que foi no Instagram, eu vi uns comentários de homens falando: para toda ação existe uma reação, ela vai pensar 2 vezes antes de agredir o namorado dela, ela vai pensar 3 vezes antes de dar um tapa num cara. Argumentos que eu nem vou entrar no mérito se estão certos ou se estão errados. E para aqueles que possam estar em dúvida agora, da mesma maneira que eu repudio a agressão de um homem com uma mulher, eu repudio a agressão de uma mulher com um homem, jamais. Mas o ponto, porque aqui no final das contas eu estou falando com vocês, homens, como lidar com essa situação? Você pode fazer todos esses argumentos que esses caras no comentário estavam fazendo ali, dando até mesmo razão pro cara. Mas a minha pergunta é: que classe de homem é você que deixa a situação escalar a este ponto? Que classe de homem é você que se envolve com uma mulher que vai fazer isso? Porque você não tenha dúvida que essa não foi a primeira vez que ela deve ter tido uma atitude um pouco mais fora do comum, fora do normal. Uma mulher que faz esse tipo de coisa, você pode ter certeza que previamente isso, ela vai provavelmente falar, te xingar, vai te tratar mal, vai gritar, vai fazer escândalo, vai fazer drama. E aí nesse momento, meu amigo, quando você se depara com uma mulher assim, você vaza, você vai embora. Você não vai alimentar essa conexão para deixar chegar a situação nessa situação onde de repente ela vai te dar um tapa na cara. Porque eu entendo também o homem que se encontra nessa situação, como ele pode ficar nervoso e agir como ele agiu nesse vídeo. Não estou justificando, estou explicando. Porque justamente para você não entrar numa situação dessa, é exatamente isso que você deve fazer. Eu nunca tive nenhuma situação minimamente parecida com isso, porque no primeiro sinal que a mulher pode fazer isso, eu simplesmente pego minhas coisas e vou embora. Eu não fico discutindo, eu não fico debatendo, eu não fico querendo mostrar pra ela que ela está errada, eu não fico querendo mostrar pra ela que o meu ponto é o certo, que ela deveria me entender. Não, eu não perco tempo com uma mulher assim, da mesma maneira que você deveria fazer isso. Então, quando você se deparar com uma situação dessa, o primeiro que você deve se perguntar é: que classe de homem permite que isso aconteça com a vida dele? Essa é uma das atitudes e mentalidades que eu mais prego aqui, que é assumir responsabilidade pelos seus relacionamentos. E se você se envolve com uma mulher que vai fazer isso com você, a culpa é sua. A culpa é sua, porque seria muito mais fácil, chegar nesse ponto e falar: olha só, igualdade, não é as mulheres que querem igualdade. Meu amigo, eu tô me lixando para todo esse tipo de pensamento. Eu simplesmente quero viver uma vida em paz, eu quero viver uma vida de tranquilidade e ter as conexões certas com as mulheres. E você pode ter certeza que você pode ficar horas e horas debatendo todas as razões pela qual esse homem fez o que fez e como ele está certo, mas no final das contas ele ainda vai ter que arcar com as consequências. E seja quais sejam as consequências, eu garanto que não vão ser boas a partir do momento que você agride uma mulher. O ponto principal, meu amigo, é: filtre melhor as mulheres nos seus relacionamentos. Filtre para não se enfiar nessas situações, assuma a responsabilidade pela sua vida, assuma a responsabilidade pelos seus relacionamentos, para que justamente você não tenha que se deparar com uma situação dessa. Uma sinfonia de ideias, um tanto quanto direta, reta e talvez alguns possam dizer agressiva, mas vocês já sabem, aqui é sempre sem mimimi.